hoje eu enxergo o Olefut muito como um token que começa pelo futebol, mas tem totais possibilidades de se expandir para outros esportes. Principalmente porque nós estamos lançando um ecossistema. Nós estamos focando aqui nos atletas, nós estamos focando aqui nos ex-atletas, nós estamos focando aqui em algumas categorias de futebol que estavam esquecidas. Mas se tratando de futebol, a grande verdade é que ele é o maior jogo que eu conheço entre expectativa e realidade. Em 2019 eu apresentei toda a ideia do Olefut em 3 minutos e eu comecei falando o seguinte, lá em Dubai. O futebol é o jogo entre expectativa e realidade. Muitas das vezes, por falta de educação do nosso país, muitas das vezes por falta de uma pressão que um jovem que joga futebol, ele já começa a sofrer. O cara tem uma passada diferente ali, um toque, criatividade, a família já começa a falar que é craque, que já até é isso. E muita gente já sonhou em ser jogador. Eu nunca sonhei em ser jogador de futebol, já sonhei em ser skatista profissional, DJ, mas futebol não. Sempre gostei muito, aprendi na rua, mas nunca tive esse sonho. Só que eu sei que a gente vai ver aqui, milhares e milhares e milhares de jovens ao redor do mundo tentam jogar futebol. Esse é um dos sonhos mais bonitos que nós temos. Só que um diferencial do Olefut. Aqui nós estamos para falar a verdade, estritamente a verdade sobre esse jogo, que é isso aqui. De todos os jovens que tentarem uma carreira profissional, 99% não vão alcançar esse sonho. E você tá falando, mas isso é no Brasil, lá fora é diferente. Não, não é não. E dos 1% que alcançam uma carreira profissional, dos que chegam numa categoria de base de um clube, de 1 a cada 7 mil se profissionalizam. De 1 a cada 7 mil se profissionalizam no Brasil. E na Premier League, como que é? Pior ainda. Lá apenas 1 a cada 8.333 atletas das categorias de base. Se estivesse falando aqui de categoria de base do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, essa é a realidade. Só que o que acontece? É um sonho que continua, entre aspas, continua na praça. Tem muita gente hoje tentando... Cara, eu recebi uma mensagem hoje de um menino de 8 anos no perfil do Olefut. 8 anos. Que já tem o sonho de ser jogador. Beleza, com 8 anos posso sonhar em ser astronauta, não tem problema nenhum. Ninguém tá aqui pra podar o sonho de ninguém. Mas a gente também não tá aqui pra vender sonho também. A Olefut como um todo, ela tá aqui pra, vocês vão ver isso, pra entregar uma solução pro mercado, mas também entregar junto com alguns pilares, e um dos pilares nosso é conscientização. Isso é muito importante, porque muitas vezes um menino cresce com o sonho de ser jogador de futebol, esse sonho quando ele é interrompido, ele faz o que da vida? Muitas vezes vai pro crime, muitas vezes não tem mais vontade nenhuma de fazer nada, ele não enxergou que existia, entre aspas, uma vida após aquele sonho. Então a gente tá aqui já para conscientizar quanto a isso. E, irmão, o que a gente puder fazer para fortalecer os atletas que estão em atuação e para fortalecer os novos talentos que estão na categoria de base de um clube, nós iremos fazer e entregar. Só que a gente já enxerga o mundo como um todo de um modo diferente. E uma coisa muito interessante dessa questão é que se eu falar, o problema é que 1 a cada 99, 1% vai dar certo. O que estão fazendo com os 99%? A Nike, a Adidas, o São Paulo, o Corinthians, só pensam neles mesmos. Irmão, aqui não tem esse tipo de papo, tá? Do mesmo jeito que eu sou realista com os atletas, nós somos realistas com a indústria. Não cabe tanta gente no futebol. Não cabe, são 11 contra 11 desde o campinho. E, para ser justo, Nike, Corinthians, Adidas, Flamengo, todos possuem projetos sociais. A Nike possui projetos sociais de igualdade, de contra racismo, inclusive com Vinícius Júnior aí, que sofreu pra caramba contra isso. A Nike tem campanha contra isso desde a época do basquete, do Jordan. Então, a indústria tenta fazer alguma coisa. Só que é muita gente, irmão. É muita gente. Só que sabe o que a gente pode parar pra pensar? Tudo hoje é competitivo. Eu conheço pessoas hoje que alcançaram um sucesso legal, relativo, tanto como cantor, pessoas que alcançaram sucesso legal, relevante, como palestrante. Só que não foi fácil. Não foi fácil. De todas as pessoas que eu falo sobre o Olefut, eu falo, cara, olha a oportunidade que está aqui na mão de vocês. Por que eu falo que é uma oportunidade de ganhar dinheiro? Imagine que nós estivéssemos lá no comecinho do Bitcoin, apresentando Bitcoin, falando sobre Satoshi Nakamoto. Irmão, as pessoas não acreditavam. Tem gente que não acredita no Bitcoin hoje, que ele já custa mais de 100 mil dólares. Então a gente entende que na vida, essa competição existe e sempre vai existir. Sempre vai existir.
das pessoas que vão dar certo, mas nós estamos aqui para criar novas oportunidades. E foi o início do nosso projeto, foi em 2018, quando eu escrevi o white paper chamado Olecoin, a moeda do futebol. Escrevi um white paper, todas as minhas ideias de hoje, 7 anos depois, coloquei num papel, coloquei dentro de um plano, publiquei isso, criamos a primeira moeda da Olecoin na rede da Ethereum. E aí, no final de 2018, eu pesquisando o mercado, recebi cheguei, acho que foi no Instagram, em uma competição de Dubai, chamada Smart Dubai Global Blockchain Challenge, de startups de blockchain. E você vai ver aqui que a Olefut é uma startup de blockchain, é uma startup de inteligência artificial, de novas tecnologias. Eu já estava com o projeto pronto na mão, PDF feito na mão, falei, cara, é pago, se for gratuito eu vou entrar nisso daí. Entrei nessa competição, nesse processo seletivo, finalzinho de 2018, o resultado seria dado nas primeiras semanas ali de fevereiro. Eu lembro que era o período de carnaval, eu estava em casa, quando eu cheguei eu recebi um e-mail, você foi selecionado para o Smart Dubai Global Blockchain Challenge. Falei, mentira, não é possível, tá bom demais para ser verdade. Me inscrevi, participei de um onboarding com mais 19 pessoas, startups assim, de altíssimo nível. Olhei para cima e falei, Deus, se for da sua vontade, seu filho tá pronto. E aí o pessoal pediu mais informações, eles mandaram a passagem e hospedagem para ir para Dubai. Fui para Dubai, fiz treinamento de 2 dias, apresentei exatamente essa ideia de um modo mais simples, porque naquela época eu só tinha um esboço da minha ideia. Fui para Dubai, apresentei, voltei, não fui campeão, a empresa que foi campeão já tinha levantado mais de 75 milhões de dólares. Chegando no Brasil de novo, participei de uma segunda competição de startup em 2019, feita pela Federação Paulista de Futebol, quando eu conheci pessoalmente o André Figer. O André Figer, vocês vão conhecer aqui mais pra frente, falar muito dele, que é um irmãozão, que a gente tá nessa luta aí desde 2019. Apresentei então a Olefut pro André nessa ocasião da Federação Paulista. Em 2020, o André me liga e falou, Jones, gostei do projeto, gostei da ideia, acho que tem muito potencial e eu tenho uma proposta de fazer pra gente entrar junto nisso, entrar de sócio. Falei, irmão, melhor dos mundos. Eu tenho uma pessoa de tanto calibre do mercado na minha empresa, trouxe o André para a empresa, o André apresentou a Olefut pro Lugano, pro Diego Lugano, que é um ídolo do São Paulo, ídolo da seleção uruguaia. Apresentou pro Diego Lugano e o Lugano topou sem receber dinheiro, que é uma coisa importante que eu valorizo muito. O Lugano falou, eu não quero receber dinheiro para só emprestar a minha imagem para vocês. Eu sei que isso vai ser o futuro, eu tô dentro com vocês, eu quero ser sócio do projeto. Então, desde lá nós temos essa sociedade, eu e meu irmão, o André Figer e o Lugano, na nossa empresa. Em 2020, veio a pandemia, a gente trabalhou muito ainda pela empresa, mas tudo online, né? Fazendo Zoom e mais Zoom, fizemos Zoom para tudo quanto é lado. Um ano difícil, um ano muito triste, e um ano de ressignificar muitas coisas. Em 2021 a gente lança a Olecoin na rede da Binance, naquele boom que deu dos DeFi. Nós começamos a criar nossa comunidade a partir dali, com uma comunidade no Telegram, com uma comunidade, depois a gente lançou um Tap to Earn no Telegram. Nós tivemos mais de 3.500 pessoas participando desse Tap to Earn. Eu tenho muito comigo que Deus é o dono desse time. Muito comigo. Então, assim, se você acredita em Deus, irmão, a gente também acredita, e eu não tô aqui para vender fé barata para ninguém, dar uma de crentezinho, não. Eu acredito que Deus é o dono desse time. Em 2025, muitas coisas começaram a dar certo. Eu investi bastante nesse projeto já. As pessoas perguntam, cara, quem investiu nesse projeto? Eu falei, eu já paguei um preço muito alto por esse projeto, porque eu acredito mesmo. E graças a Deus, em 2025, parece que as portas se abriram, assim. Muitas coisas começaram a dar certo, pessoas começaram a se conectar com a gente, as pessoas certas, no time certo. É igual futebol, irmão. Tem clube aí que vem capengando ali, quando chega 1, 2, 3, 4 peças, o negócio dá certo. Então, na Olefut, sempre teve essa persistência, essa garra, porque eu acredito muito, 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 muito em tudo que eu estou apresentando aqui para vocês. E para falar sobre a nossa solução, tá? Eu não estou aqui para complicar, para falar de muitos termos tecnológicos, até porque a gente tem tempo para falar sobre isso. Nós temos muito, muito tempo para trocar outras ideias. E o que eu quero te apresentar aqui é a básica. Então, o que é a solução básica da Olefut para criar esse novo mundo no futebol? A Olefut é uma plataforma descentralizada que conecta todo o ecossistema do futebol, indústria, novos talentos, profissionais, lendas e fãs. Beleza. Por que descentralizada? Porque nós criamos uma plataforma no qual o novo talento ele vai fazer um cadastro com a gente, ele vai provar unicamente
que ele está realmente tentando ser um jogador de futebol. Tentando como? Tá treinando numa academia, tá treinando numa escolinha, ele tem apoio da família. Se não tiver, mano, o jogador que não tem apoio da família é muito difícil. A gente vê casos aí, muito difícil mesmo. Mas se ele tiver apoio da família, melhor ainda. Daí a gente quer saber ele, nesse primeiro passo do Proof to Play, se na cidade dele tem time profissional, se não tem, se ele já teve histórico de jogador profissional na família ou se não teve. Se ele tem conhecimento de tecnologia também ou se não tem, principalmente se ele está estudando, se ele não está. Nós criamos toda essa primeira parte do atleta ter contato com a gente num projeto chamado Jogue pelo Futuro. E foi a primeira página que nós lançamos e estamos sendo uma campanha para prospectar novos talentos em cima desse projeto. O novo talento entra ali, ele faz um cadastro fácil, rápido, ele faz esse teste e recebe uma nota no final. Se ele acertar mais de 70, se ele alcançar mais de 70 pontos, ele entra na nossa fila de espera para ser tokenizado. Se ele não fizer mais de 70 pontos, aí ele é convidado a participar da nossa formação Jogue pelo Futuro, que nós vamos apresentar toda a realidade do esporte para ele e mostrar que existem outros caminhos também. Inclusive, se ele começar a treinar, se ele começar a se esforçar, ele pode entrar na nossa lista de espera também para criar o token dele aqui pelo Lefut. Então, o que nós fazemos? Nós descobrimos um novo talento, se ele provar que ele está jogando, que ele está tentando, se ele está no caminho ali, nós temos tecnologia para criar uma moeda digital desse jogador, para criar um Bitcoin desse jogador, para criar um novo token desse jogador. Uma vez que eu crio esse token desse jogador, eu disponibilizo dentro de uma plataforma, dentro da que nós criamos, que é o nosso dashboard. E por que ela é descentralizada? Porque eu consigo conectar um investidor lá da China diretamente com esse jogador, comprando o token dele. Não estou falando aqui que ele tem participação em direito de imagem, direito de salário, nada disso. Que ele comprou o token do jogador, que é baseado na imagem do jogador. Nós temos aqui um contrato jurídico que é assinado com esse atleta. Esse contrato jurídico foi escrito por um grande escritório de direito esportivo do mundo, um dos melhores, na minha opinião, um dos melhores do mundo. Nós temos um contrato jurídico. Por quê? Uma NFT, um token, ele nada mais é do que um contrato inteligente que é executado entre as partes de modo automático. Então, eu crio esse contrato com o novo jogador. Esse contrato não é um contrato complicado, nada disso. Ninguém está aqui para ser leão de jurídico, nada. Mas é feito um contrato, sim, com esse jogador. Feito o contrato, aí a gente parte para a parte, nós passamos para a parte da criação da NFT, que é a criação do token. Então, ao Lefut, nós temos tecnologia para criar tokens de jogadores de futebol. E, na verdade, para criar tokens de todos os esportes. Mas eu vou explicar por que do futebol nesse comecinho, tá bom? Nós fazemos, então, a criação desse NFT, nós temos uma tokenizadora dentro do nosso ecossistema e nós fazemos a distribuição desse token dentro de um marketplace. Marketplace, nomes bonitos. O que é um marketplace? É como se fosse uma banca de figurinha, uma banca digital. Então, se eu tenho ali a NFT do Diego Lugano no Nacional do Uruguai e eu quero vender esse NFT, eu anuncio nesse marketplace para fazer a venda. E por último, que você está enxergando aqui no finalzinho da tela ali, nós fazemos a integração de todas as NFTs que nós criamos junto a um fantasy game de futebol que eu vou explicar para vocês. Tokenização de jogadores, eu dei um exemplo de um novo talento que ele provou que ele quer jogar futebol. Muitas vezes ele está precisando de uma força financeira e nós criamos o token dele, nós vendemos e distribuímos esse token dele dentro da nossa comunidade e 50% dessas vendas vai direto para o jogador. Então ali vai ser um dinheiro ali para ajudar a comprar uma chuteira, para ajudar na nutrição. Eu não estou aqui para patrocinar jogador, até porque eu não tenho verba para isso por enquanto. Mas eu consigo, por meio da tokenização, conectar jogador em potencial com o investidor e esse investidor comprando esse token, o jogador ele tem uma participação. Mas e no caso aqui, por exemplo, do Diego Lugano? Diego Lugano ele não está mais jogando, mas o Lugano ele tem uma história gigantesca dentro do esporte. Então, nós pegamos a imagem do Lugano e tokenizamos o valor dessa imagem. E qual que é o valor dessa imagem? É imensurável, ainda mais se for São Paulino, né? Não tem como mensurar. Realmente é muito difícil, mas é o preço que as pessoas estiverem dispostas a pagar e comercializar. Quando eu faço esse processo de criar uma figurinha digital do jogador, uma das melhores explicações sobre NFT da internet, não estou querendo dar uma de neta aqui, mas uma das melhores explicações de NFT da internet está aqui disponível nessa informação também, dá uma assistir depois. Então a tokenização de jogadores é isso. Para o novo jogador, nós estamos aqui para quê? Para fortalecer o futuro desse cara, criar uma nova ferramenta. Todo novo jogador conhece ali umas 10, 20, 30 pessoas, 50 pessoas para comprar o token dele. 50% desse valor volta para o jogador.
O ex-jogador que muitas vezes está sem renda financeira, ele usa a nossa plataforma de tokenização para ele reescrever a história dele dentro do esporte e ter uma participação de lucro em cima disso. Então também é bem interessante eu reescrever a história de jogadores. E teria muitos exemplos aqui, por exemplo, do Lugano. O Lugano que começa a carreira dele no Nacional do Uruguai, depois vai para o São Paulo, depois vai para o Fenerbahçe, depois vai para o PSG, um ídolo na seleção uruguaia. A gente reescreve a história do Lugano dentro do futebol por meio da tokenização. E vendendo isso dentro do nosso marketplace, todas essas NFTs estarão integradas no quê? A um fantasy game. Aqui no Olefut, irmão, quando você compra uma NFT de jogador, é porque você quer escalar ela dentro do seu time. Lembra do Elefut? Elefut, Brasfoot, Football Manager, Pro Evolution, que tinha um modo carreira? É a mesma coisa, só que com ativos reais, digitais, reais, transferíveis e monetizáveis. Você pode comprar um token de novo jogador e botar ele para treinar no seu time e vender ele depois. Você pode comercializar entre amigos esses tokens. Só que você também pode montar um time forte, ganhar ligas dentro do nosso fantasy game e ganhar mais moedas. Essa é uma coisa fenomenal que nós fizemos. Sobre todas as NFTs, quando você compra ela, inicia um processo de ganhar mais Olefut. Então, só de você ter comprado o NFT do Lugano, você já vai ganhando mais Olefut. E aí você vai usar o Lugano no seu time. Mas, Jones, eu não tenho tempo para jogar não, irmão. Eu já tô com meus não sei quantos anos, não tô com tempo para jogar. Fica tranquilo. Uma vez que você monta o seu time, tem a opção do seu time jogar as partidas de modo automático. Mas, se você entrar na partida, irmão, fala para mim. Você nunca deu uma de técnico de futebol? Faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. Agora você é o dono do time. Você pode entrar ali para dar suas instruções e tal e participar das partidas. Então, isso é muito legal. E aí vem a última parte do nosso jogo. Já posso falar porque está em desenvolvimento, já estamos lançando. Irmão, nós estamos usando inteligência artificial na construção do nosso jogo. Então, todos os nossos jogadores criados, eles são agentes de AI. O que é um agente de AI? Ele começa a pensar, ele começa a tomar decisões dentro do jogo. Atribui o jogo de passe, velocidade, finalização, fair play, mentalidade. E aí que entra a parte de inteligência artificial. As NFTs elas vão começar a captar informações do mundo real e aplicar dentro dos agentes. Por exemplo, Lugano, se a nossa inteligência artificial, ela vai poder assistir alguns jogos do Lugano, entender como que esse Lugano jogava no São Paulo, como que ele jogava no Fenerbahçe, que são Luganos diferentes. Se você parar para pensar no Lugano no São Paulo, muito, muito mais líder, e o Lugano no Fenerbahçe, muito mais ídolo e muito mais atacante e fazedor de gol de cabeça, são Luganos diferentes. Então, a nossa inteligência artificial consegue captar esses atributos e aplicar em cada jogador. Por que eu falo que eu posso criar um novo universo de futebol? Porque muitos dos jogadores que ficariam de fora completamente do ecossistema da bola, 99% vai dar errado, irmão. Não vai ter espaço, 99% não vai virar jogador. Só que aqui na nossa plataforma, aqueles que provarem que estão jogando, que querem jogar, que querem levar isso a sério, a gente pode criar o token deles. Essa é a diferença mundial do Olefut. Mundial, nós não vamos levar o nosso projeto só para os grandes clubes. Nós iremos chegar nos grandes clubes, sim. Nós iremos chegar nos grandes jogadores. Nós iremos chegar nos influencers. Nós iremos, sim. Mas a gente abre isso desde o jogador que está lá na base, que é fora da academia do time. Que às vezes está na rua, que está no campinho, mas que prova que está jogando. Que isso é o Proof to Play. Com essa ideia, em 2021... nós publicamos um artigo falando da entrada do André Fischer dentro do projeto. Foi fenomenal. Uma matéria que saiu no Cointelegraph, um dos principais sites de criptomoedas do mundo. Irmão, essa matéria do André, do mega empresário, ela começou a ser replicada em outros países. Foi muito legal que outros idiomas começaram a publicar essa matéria. E desde lá a gente vem acompanhando de perto esse mercado. 2021, 2020... estamos em 2025, 5 anos depois nós estamos lançando nosso produto no mercado, com muito mais inteligência, muito mais maturidade, momento certo, equipe certa, pessoas certas, e você está recebendo esse vídeo na hora certa. Então, quando eu falo que é uma oportunidade, é porque nós estamos com tudo preparado, um plano muito bom pronto, e você está conhecendo nossa moeda, não vale nada, cara. Pouquíssimos centes de dólar. Ah, mas se essa moeda bater $10, se essa moeda bater não sei como, para. Olha a Olefut chegando a $1 faz os cálculos quanto que ela pode render para você. É claro que não vai ser fácil? Não. Estou falando de 7 anos de trabalho. Possível? Sim.
Todo mundo trabalha por isso, para que um dia nós possamos ter 1 milhão de pessoas. Só fazer as contas. Hoje o preço da Olefut é 0,00003 centos de dólar com 100 holders. Quando nós tivermos 1 milhão de holders, quantos que a gente pode estar valendo, quantos que pode representar de lucro? É só isso. Agora, para chegar lá tem muito trampo, com certeza. E aqui é uma parte de transição para falar do mercado. Nós unimos grandes mercados gigantescos, que é o mercado global de blockchain, que está crescendo cada dia. Cada dia surgem novas moedas, novos projetos, novas iniciativas. Você pode ver que o Bitcoin está muito mais maduro, inclusive, né? Então é um mercado que já tem muito mais conteúdos, informações, empresas consolidadas nesse mercado. E é avaliado até 2024 movimentar ali 31 bilhões de dólares. O mercado global de futebol, avaliado ali em 2033, 4,71 bilhões de dólares. E as pessoas falam do Brasil, o Brasil não é mais nada de nada. O Brasil continua sendo o maior celeiro de craques do futebol. As transações mais caras continuam ainda sendo do Brasil, então a gente exporta muito jogador. Agora, por que esses jogadores não chegam na seleção brasileira? Por que os melhores não vão para a seleção brasileira? Eu não estou aqui para falar isso, né? Até porque eu não sou comentarista esportivo. Tô sim torcendo pelo Hexa, com certeza. Como brasileiro, a gente não desiste nunca. Mas o Brasil continua sendo um dos maiores mercados de futebol do mundo. Um grande celeiro de craques. Brasil, Argentina, Uruguai continua ali. Brasil, Argentina, França são os maiores ali celeiros de futebol. E o mercado de fantasy games? Mas, Jones, eu não jogo. Mas, se você quer comprar o Olefut, você gostaria que nós estivéssemos num mercado aquecido. E o mercado de fantasy games, ele é previsto até 2033, está previsto movimentar mais de 535 bilhões de dólares. É nesse mercado que eu quero estar. Então, a gente conseguiu unir esses gigantes para lançar um projeto de muito potencial. Se tiver com dúvida, manda aqui pra gente essa parte legal da comunidade. Manda sua dúvida aqui. Se você está com dúvida, nós temos o grupo de discussão na nossa comunidade chamado o Road to 2030, que é a rota para 2030. Vou mudar, viu? Então, a Olefut como token, que é a última parte da nossa apresentação aqui, ela é a moeda digital de tudo que a gente criou, que é o que a gente chama de ecossistema. Ela é como se fosse o dinheiro do jogo, só que com valor real. Para você entender uma moeda digital, por exemplo, o Bitcoin. Muita gente fala assim, mas o Bitcoin não tem lastro. Eu falei, meu amigo, o dólar real também não tem. A diferença é que o Bitcoin é limitado. Ele foi criado 21 milhões de unidades, vai chegar em 21 milhões, ninguém vai criar mais Bitcoin. Simples, pode ser que criem outras moedas, já criaram Bitcoin Cash, Gold, não sei do que, mas de Bitcoin ele é escasso, ele é limitado. Hoje eu defino a Olefut em 3 coisas. Primeira coisa, liquidez, que sim, hoje nós já temos uma liquidez. Se a pessoa quiser comprar e vender a nossa moeda, ela já pode comprar e vender a nossa moeda, embora nós não estejamos em uma exchange centralizada, uma Binance da vida, uma OKX, mas nós estamos, cara. Nós estamos crescendo agora, um dia nós vamos estar. A Olefut ela tem um time muito forte por trás. Trabalhador, um time visionário e um time persistente. Então, isso é muito importante. Quando você está comprando uma criptomoeda, entre aspas, você está comprando a ideia de uma startup. E muitas startups dão errado por falta de time, muitas startups dão errado não é porque a ideia não era boa, mas porque não aguentaram o tranco, cara. Eu estou te falando que nós aqui, a gente passou 7 anos trabalhando nesse projeto, acreditando muito nesse projeto, querendo muito que ele dê certo, e ele vai dar. Em nome de Jesus, que é o dono desse time. Mas então, a Olefut, ela tem liquidez, e ela tem um time muito forte, muito concreto. Por esse time, nós temos conhecimento da nossa indústria, fortes conexões da nossa indústria, que isso é importantíssima, a parte de networking também. E graças a Deus, conhecemos muito jogador de futebol, até pelo fato do Diego Lugano ser nosso embaixador, abrir muitas portas pra gente. Então, liquidez, time muito forte e a última coisa, usabilidade. Quando você compra o Olefut, você vai usar ela para comprar as NFTs. E se uma pessoa quiser comprar uma NFT de um jogador, ela tem que comprar o Olefut primeiro. Como que eu enxergo o Olefut daqui a uns anos? Se Deus quiser, com pessoas participando dentro da nossa cidade. Você pode procurar no YouTube, eu vou deixar o link aqui também nesse vídeo, mas você pode procurar ali Olecity, tem um estádio sem treinamento, você vai visualizar a nossa cidade. Um dia vai ter pessoas ali. Você está recebendo esse material num momento muito bom do projeto. Nós já passamos por muitas dificuldades, nós temos muitas coisas a serem desenvolvidas ainda, e iremos lançar muita coisa, mas nós conhecemos o rumo de onde a gente quer chegar. Você está sendo convidado agora para vir fazer parte do time, irmão. Para você vir fazer parte da nossa comunidade. Para você vir participar das nossas reuniões, participar das nossas lives, participar das nossas conferências. E você, irmão, está sendo convidado para vestir a camisa junto comigo. Junto comigo. Nós vamos colocar 1 milhão de pessoas nesse projeto até 2030. É por isso que eu sempre falo. Olefut, jogue pelo futuro.